Mas e aí, Gabriel, será que as minhas chances de ficar multimilionário com o mercado de criptomoedas acabaram? Ou será que nós estamos apenas no início do movimento de alta, no início da festa desse mercado? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo e para isso, né, pessoal, a gente vai compartilhar a tela, trazer uma série de indicadores para buscar embasar essa visão aí, se nós estamos no início do movimento ou se a festa acabou. Fica comigo até o final para você não perder nada. Antes, um convite rápido para você que quer negociar criptomoedas, tá aí a BingX. O legal da BingX é que ela respeita a sua privacidade e não exige KYC para você negociar criptomoedas. O link está na descrição para você abrir sua conta e na BingX você encontra centenas de criptoativos, incluindo moedas pequenas, moedas aí recém-lançadas, onde você tem muito upside para surfar elas. O link está na descrição para abrir a sua conta na BingX, é a exchange que eu uso hoje, beleza, pessoal? Bem intuitiva de usar, cai para dentro. Bom, vamos falar aqui de mercado, vamos começar falando de ciclo, do que eu espero para o ciclo, e depois a gente fala um pouquinho do curto prazo, porque nós podemos ter oportunidades de entrada aí no curto prazo, tá? Falando de ciclo, pessoal, será que a festa já acabou ou a festa está começando? Bom, tá bem nítido nesse indicador que está na sua tela que sim, a festa está apenas começando, falando de ciclo de mercado das criptomoedas. Nós ainda estamos nessa fase pré-bull run, lembrando que a bull run é essa pernada final aqui, ó, esse caixote verde é justamente uma bull run, bem destacada para vocês. Ela acontece geralmente após o halving. E reparem, né, pessoal, que próximo do halving, olhando o ciclo ali de 2017, nós temos uma correção, né? Ali próximo do halving, o que seria, nesse caso, se isso se repetir, uma grande oportunidade de entrada, mas aí a gente já está falando mais de curto prazo, que eu vou aprofundar mais para o final desse vídeo. Falando de ciclo, que é o que a gente busca surfar aqui na carteira das criptos exponenciais, que eu compartilho com os assinantes, inclusive acesso vitalício no Criptos Exponenciais, para você quiser copiar minha carteira, você vai lá no relatório, vai ver as criptos que eu estou comprando, tudo bonitinho, tem as atualizações em vídeo também, para você acompanhar. Lá no relatório vai ter os fundamentos das criptos, tudo bonitinho. Alertas no Telegram, tá? Então, a hora que eu entrar, a hora que eu sair, eu vou avisar tudo no Telegram para você conseguir acompanhar aí a carteira das criptos exponenciais. É uma carteira que visa surfar ciclo e eu acredito que a gente vai colher os resultados lá para 2025, tá? Então demora um tempo porque a gente vai surfar um ciclo e o objetivo é multiplicar o capital em 1000%. Então, com essa carteira, pessoal, a gente precisa se posicionar antes da bull run, que é essa fase verde aqui, e ainda nós estamos nessa fase de buscar romper o topo anterior. O topo anterior aqui, pessoal, ainda não conseguiu ser rompido e se manter acima, né? Nós estamos batendo cabeça aqui nesse topo anterior. Por isso que ainda a gente pode ter uma longa acumulação no Bitcoin, a gente pode ter algum tipo de correção, né? Trazendo oportunidades de entrada. Se o Bitcoin apenas lateralizar e a dominância cair, aí sim seria oportunidades das criptomoedas já subirem, mas a gente já chega lá. Falando de ciclo, então, Gabriel, para fechar esse assunto, para a gente falar aí de curto prazo. A gente ainda está na fase pré-bull run e ainda temos oportunidades de surfar aí, de entrar, né, nesse mercado para surfar essa bull run, ok? O que me traz mais aí solidez para afirmar isso falando de ciclo de mercado? É claro que temos o risco da macroeconomia, pessoal. Mas se a macroeconomia abrir uma janela de oportunidade, se a macroeconomia demorar 6 meses, 1 ano aí e ficar quietinha, a gente ainda tem uma grande oportunidade, uma grande assimetria para surfar, porque olha esse indicador aqui, pessoal. Esse movimento aqui, tá? Esse volume aqui foi justamente o volume de negociações lá em 2021, que foi quando marcou o fim do ciclo, certo? Se você observar aqui, pessoal, nós estamos saindo agora da fase da depressão. Muitas altcoins, que você for analisar o gráfico, você vai ver que elas estão saindo da fase da depressão e começando essa fase aqui, ó, da esperança, do otimismo. Elas estão começando o movimento de alta. A fase da euforia, pessoal, ainda não começou. Se você observar no gráfico, a fase da euforia, pessoal, ela foi lá em 2021, aqui, ó. Esse movimento aqui é a fase da euforia, que é o movimento final. Nós ainda não chegamos nesse movimento. No Bitcoin, a gente pode estar aqui já no otimismo, né? Algumas altcoins ainda estão saindo aqui da depressão, né? Ainda estão aqui no hope, na esperança, tá? Então a gente ainda tem muita assimetria pela frente, certo? E aqui, pessoal, o que a gente observa nesse indicador?
que lá em 2021, quando foi o topo, quando foi a euforia, olha o volume de negociações aqui. Né? E perceba que ali na depressão, esse volume de negociações foi caindo. As pessoas vão perdendo o interesse. O varejão que entra na euforia, ele foi perdendo interesse, ele foi caindo fora do mercado. Muitas pessoas nessa correção perderam o patrimônio de uma vida, pessoal. A gente realizou lucro, né, e ficou de boa ali, e a gente agora consegue comprar as altcoins mais baratas. Tem altcoins ainda bem fundamentadas, próximos do fundo, pessoal. Tem altcoins ainda que tem 300%, 400% para chegar no topo anterior. Né? Então muitas pessoas aqui, elas caíram fora do mercado. Tanto é que se percebe aqui, ó, em 22, 2023, olha só o volume, né? O volume em queda. E agora o que aconteceu no último trimestre de 2023? Começou um aumento da demanda. Começou um aumento aqui do volume de negociação. Ou seja, o mercado ainda, pessoal, ele está dominado pelo institucional, pelo investidor institucional e pelo investidor que já domina o ciclo, que já é mais macaco velho, né? Mas aquele varejão, aquele cara que compra pela emoção, que vende o carro, faz doideira, esse cara ainda não entrou. Tá? Esse cara ainda não entrou. Quando que esse cara geralmente entra? Ele geralmente entra nesses picos aqui, né? Nesses picos que é justamente a fase da euforia, aquela fase onde todo mundo acha que vai ficar rico, né? E embora a gente esteja numa fase de ganância, a fase de euforia ainda não começou, porque a fase da euforia é justamente a bull run. Isso ficou claro, pessoal? Então, isso posto, né? A gente ainda tem muita assimetria pela frente. Nós precisamos ainda romper esse topo anterior, certo? Nós precisamos romper esse topo anterior do Bitcoin, porque, olhando os ciclos passados, é quando ele rompe o topo anterior, né? É quando ele rompe aqui ó, o topo anterior que a fase da bull run começa. Então nós ainda precisamos fazer esse movimento e por isso que nós ainda temos oportunidades de entrada, né, pessoal? Olhando o estoque do flow aqui, uma coisa que eu queria destacar com vocês é que próximo do halving aqui, ó, a gente observa no ciclo ali de 2020, próximo do halving, ó, você percebe que nós temos uma correção, né? Ali no caso foi a Covid. Mas aqui também a gente teve uma correção, né? Próximo do halving aqui. Então a gente ainda poderia ter algum tipo de correção para aumentar a posição. Acredito que já começa a ficar interessante de montar a posição para surfar esse ciclo, né? Para surfar uma carteira de ciclo, que é o nosso objetivo com criptos exponenciais. Mas, né, a gente pode ter ainda essa última oportunidade de montar capital, de montar a posição, né? Aqui, pessoal, fica bem nítido, né, que quando nós estamos nessa fase roxa aqui, ó, que é justamente a fase que nós estamos no melhor momento ainda de montar a posição. Né? Quando que começa a bull run? Quando o halving já ocorreu, né, que é a fase vermelha aqui, certo? Até chegar nos 800 dias próximo ao halving. Então a corrida, né, a bull run, ela demora um tempo, né, pessoal? É um ciclo, né? Então, de quando ocorre o halving aqui até o topo, são aí cerca de 800 dias, né, do mercado altista aqui, certo? E aí, geralmente, quando chega próximo dessa região aqui dos 800 dias para o próximo halving, né, que ocorre a correção, que começa o bear market, que foi o que a gente surfou aí nos últimos meses, e agora nós estamos justamente tendo a oportunidade de entrar antes dessa fase aqui da bull run começar, tá? Antes dessa fase aqui da bull run começar. Podemos ter algum tipo de correção aqui próximo do halving, como geralmente acontece, e a gente falou nesse vídeo aqui de 2 semanas atrás, tá? Mas, né, aonde que poderia ir essa correção? Geralmente quando a gente olha o P-Cycle, né, esse indicador aqui, geralmente, né, a gente faz um reteste desse canal de baixo aqui, que estaria na região dos 52 mil dólares. É muito louco imaginar que o Bitcoin poderia voltar para os 52 mil dólares. Não tem como garantir, né, pessoal? Mas se ele for retestar, e geralmente é o que acontece, né? O Bitcoin ele retesta esse canal aqui, essa base desse canal. Se isso acontecer, a gente poderia ter uma grande oportunidade de entrada, tá? Então, ter uma exposição já é interessante, né? Eu já venho montando posição já faz um tempo. Quem está no clube já vem acompanhando. Quem está agora no Criptos Exponenciais está acompanhando. Que eu já venho montando posição já fazem meses, tá? Então, eu não pretendo aí realizar tudo agora ou nada do tipo.
eu pretendo aumentar a posição se o ativo, né, ele vier buscar aqui esse reteste desse fundo desse canal ali na região dos $50 mil, que bate mais ou menos, tá, com um reteste, né, dessa linha de tendência de alta desse canal, do fundo, né, desse canal de alta que vem lá desde 2013, né. Se a gente colocar aqui no semanal, olha só, esse canal de alta, pessoal, ele vem sendo formado desde 2013. E a gente poderia fazer um reteste próximo desse fundo desse canal para aí sim começar a bull run. Isso seria uma limpeza no mercado, tá? Isso daria um susto na galera e poderia ser uma oportunidade. Vai chegar nesses patamares? Pode ser que não. Pode ser que o mercado apenas fique lateralizando aqui, certo? Para aí começar a bull run. E nessa lateralização, o que a gente tem que observar? A gente tem que observar a dominância do Bitcoin. Cadê a dominância? Aqui, ó. Dominância do Bitcoin. Por quê? Porque se a dominância do Bitcoin começar a cair, o dinheiro vai começar a sair do Bitcoin e vai migrar para as altcoins, o que poderia fazer uma grande multiplicação de capital para quem está exposto aí nas altcoins mais exponenciais. Tá, pessoal? Então poderia ser uma grande oportunidade se o Bitcoin não corrigir, né? Porque se o Bitcoin corrigir, as altcoins corrigem mais. Se o Bitcoin ficar lateralizando enquanto a dominância cai, e a dominância ainda não começou a cair, poderia ser essa grande oportunidade das altcoins começarem a ganhar valor, tá? E aí quando a bull run começa, pessoal, como a gente falou nesse vídeo de 2 semanas atrás aí, é quando a bull run começa que aí as altcoins começam a entregar um grande valor, né? Então, regiões, né, que a gente poderia ter um reteste aqui de preço, né, pessoal? Poderíamos, né, segundo o P-Cycle, ainda retestar, né, essa região dos 52, 53 mil dólares. É uma garantia? Não, pessoal. É importante ter um caixa para eventualmente montar posição nessa região, tá? Não é uma garantia. A gente não tem bola de cristal. Mas ter um caixinha nunca fez mal a ninguém. Mas já ter uma posição para surfar bull run começa a ficar interessante. Por quê? Porque segundo, né, o ciclo que a gente observa do mercado das criptomoedas, nós ainda estamos no começo da festa, principalmente falando de altcoins. Porque muitas altcoins ainda estão na depressão, tá, pessoal? Então, começa a ficar interessante aí a montagem de posição e se corrigir, eu estarei comprando mais, tá? Essa que é a grande jogada e qualquer atualização que eu fizer, estarei aí falando, né, mostrando em tempo real lá no Telegram, tá? Eu mando os alertas lá no grupo do Telegram. Você que já entrou no Criptos Exponenciais e não entrou no Telegram, você vai entrar lá na sua área de membro da QIFI, que é enviada no seu e-mail. Se você não recebeu o e-mail, chama lá o suporte da QIFI para eles mandarem o acesso para você. Vê se você não escreveu o seu e-mail errado, né, porque aí não vai chegar no seu e-mail. Caso você não tenha recebido o acesso da plataforma da QIFI, entre em contato com o suporte que eles vão te ajudar. Aí lá no primeiro vídeo, na primeira aula lá da QIFI, vai estar lá o link, né, do grupo do Telegram. Para você entrar é muito importante, seu capitalista, que você que entrou no Criptos Exponenciais entre no grupo do Telegram. Porque é lá que eu vou mandar os alertas, as movimentações que a gente vai fazendo em tempo real, para você estar copiando essas movimentações se você quiser. Se você não quiser, você pode ver o relatório, você pode ver lá os vídeos de atualização manual, né, da carteira e ir montando as posições aí aos poucos. Eu acho que já começa a ficar interessante já ter algum tipo de exposição, mas um caixa é importante porque a gente no curto prazo pode ter essas correções aí que geralmente ocorrem, né, próximos do halving, tá? Mas, respondendo a pergunta objetivamente, falando de um ciclo, nós ainda estamos num bom ponto, né, de montar posição, porque a bull run ainda não começou. Então a gente tem que montar posição antes, né, da bull run começar. Quando que a bull run vai começar? Quando o Bitcoin conseguir, né, romper esse topo anterior e se manter acima, certo? A gente ainda está batendo cabeça aqui, tá? Ainda nós estamos vendo aqui, pessoal, o início do aumento do volume de negociação. O varejão ainda não começou a entrar. Mas quando os ativos começarem a disparar violentamente, porque isso ainda não começou, é aí que esse varejão vai começar aqui, ó, a se interessar. Né? Então olha só, o tempo que o volume fica baixo, né, antes do volume começar a se elevar aqui. Então nós estamos ainda tendo essa oportunidade de comprar aqui, ó, para vender aqui. Ok? Por hoje é isso, capitalista. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas que eu vejo as pessoas se perguntando. É claro que temos o risco da macroeconomia, pessoal, e a gente vai acompanhando paralelo aqui no canal a macroeconomia também. Se eu ver que azedou o S&P, se eu ver que a gente
vai ter algum tipo de correção, eu estarei caindo fora das minhas posições e vou alertar lá no Telegram do Criptos Exponenciais, porque é lá que eu alerto as movimentações que eu faço em tempo real. Eu sempre estou buscando acompanhar o mercado, tá? Se eu ver que a macroeconomia azedou, pessoal, eu vou cair fora, tá? Para comprar mais barato depois. Então a gente tem que ficar de olho nisso, tá? Mas a macroeconomia abrindo essa janela de oportunidade, a macroeconomia segurando por alguns meses aí ainda, poderia ser justamente uma grande oportunidade de multiplicação de capital aí com as criptomoedas. Beleza, pessoal? Finalizo por aqui. Se você gostou, deixa aquele seu like aqui embaixo, compartilha para geral, para que mais pessoas entendam, né, a grande oportunidade que ainda nós teremos para surfar. A gente se vê na próxima aí. Tchau, tchau. Valeu!